Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma terça-feira, mais um dia de live por aqui. Quero saber se vocês já estão com um cafezinho na mão. Que a gente aqui, ó, a Jéssica passou um cafezinho especial pra gente, hein? Ah, não dá, né, gente? Tem que ter um cafezinho na manhã. Bom dia, Su e Rafael. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, minha pupila linda. Hoje a gente vai falar de um assunto super legal. Já que a gente tá no mês da independência, né, gente? Vamos falar sobre independência financeira, né? Bom dia, Angélica. Bom dia. E aí, a gente quer saber de vocês. Bom dia, amiga. Bom dia. Um brinde. Quem aí já alcançou a independência financeira? O que é independência financeira para você? A gente ontem ficou refletindo bastante sobre esse assunto, né? A tal da reserva de emergência, o que você precisa, quanto você precisa ter investido, guardado lá na tua poupança, no teu cofrinho, para ter a independência financeira. O que é a independência financeira para você? E não só no ramo de investimento, a gente trabalha aqui com investimento, vive investimento, respira investimento, mas também como a gente atinge a nossa liberdade financeira através de outros mercados também, né? Então eu já vou introduzir o assunto aqui. Essa semana até eu tava conversando com um cliente meu e a gente perguntando, né? Conversando com ele, perguntando de alguns negócios que ele tinha e como ele estava, né, perante aos investimentos no mercado. E ele, qual deles, né? Então a gente percebeu que ele investia tanto no mercado de imóvel, tanto no mercado financeiro, quanto no mercado de energia solar, quanto em vários outros mercados petrolíferos, né? Então a gente vê aí que a independência financeira ela vai além de investimento em si no mercado financeiro, né? E o que é muito legal, desculpa te cortar, mas é muito legal também a gente ir lá no início, né? Porque a gente só vai saber como a gente vai investir esse nosso dinheiro, em qual mercado a gente vai colocar esse nosso dinheiro, quando a gente realmente souber o quanto a gente precisa para ter essa liberdade financeira, né? Então volta lá no início, você sabe quanto você precisa para sobreviver, você sabe quanto você precisa para ter uma vida confortável, né? Para ter essa liberdade financeira de dizer, peraí, né? O que eu tenho hoje guardado, se acontecer um acidente comigo, eu estava comentando agora de manhã fazendo café, né? Se furar um pneu, se eu quiser fazer uma cirurgia, se eu precisar fazer uma viagem, em alguma emergência, o que eu tenho guardado sustenta a minha vida, né? E a gente não está falando só de pagar conta de água, de luz, de aluguel, a gente está falando de ter a vida confortável que a gente tem hoje, né? Exatamente. E para a gente chegar no patamar de investir em vários mercados diferentes, a gente precisa estar com a nossa vida financeira organizada desde o começo. A gente precisa começar pelo início, não adianta a gente querer pular já lá pro final, né? Até trazendo um outro case para vocês, alguns clientes que eu já atendi aí nesse mundo dos investimentos, já querem às vezes iniciar direto ali no mercado de ações, né? Não tem nem a sua reserva de emergência construída ainda, já querem comprar ações. E gente, a gente precisa colocar na nossa cabeça que não existe investimento mágico, que as coisas não acontecem de uma forma rápida, que a gente precisa começar do começo, que a gente precisa ter essa paciência de construir primeiro essa reserva de emergência para depois vocês começarem aí no mundo dos investimentos e buscarem a sua liberdade financeira. Não adianta querer uma liberdade financeira se eu não tenho uma caixinha lá separada para imprevistos. E isso acontece muito, que a Jéssica falou das pessoas iniciarem aí, quererem iniciar os investimentos no mercado financeiro através de renda variável, né? Fundos imobiliários, ações, porque hoje na internet a gente vê muita informação, né, gente? Tem muito que a gente chama de influenciador financeiro. Até na semana passada, no final de semana passada, teve a Expert, que é o maior evento de investimentos do mundo, né? Que acontece aí, que a XP proporciona aí uma vez por ano, tanto para cliente quanto para assessor, para o mercado financeiro do mundo, né, em geral. E lá se falou muito sobre influenciador financeiro, pessoas que influenciam outras com esse assunto do mercado financeiro. E se fala muito de fundos imobiliários, de ações, de mercado de renda variável. Mas, como a Jéssica falou, a gente precisa começar lá do começo, né? Quando a gente fala lá do nosso salário mensal, do quanto a gente precisa reservar, então a gente tem que pensar da nossa independência, do que vai fazer a gente se pagar no futuro.
A gente tem várias pessoas entrando aqui, bom dia para todo mundo, né? Algumas aqui que a gente já conhece e que a gente sabe um pouquinho da história também, que já fazem aí já de muito tempo, né? Quem sabe fazer uma aposentadoria imobiliária, né? Começar aí a construir um patrimônio através de imóveis. Ah, Andressa, Jéssica, mas poxa, eu não consigo nem fazer sobrar dinheiro no meu mês. Como que eu faço isso? Através da organização financeira. Então, gente, saber o que a gente sempre fala, né? Saber o quanto eu ganho, saber o quanto eu gasto. Vindo pra cá, eu tava pensando, gente, sair de casa sem tomar café da manhã. Eu vou lá no iFood e vou chamar alguma coisa aqui pra eu tomar um café da manhã depois da live. E aí eu pensei, poxa vida, eu preciso parar e dar uma olhadinha lá no meu iFood, o quanto eu gastei esse mês no iFood, né? Porque eu sei a data que fecha o meu cartão de crédito, quanto eu vou pagar de cartão de crédito no mês que vem. E poxa vida, eu senti que eu tô gastando um pouquinho mais lá no meu iFood. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma olhada, pisar um pouquinho no freio, né? Para que o meu planejamento não saia, meu trem não saia do trilho, né? Como falavam os antigos. E isso é muito importante, gente, em qualquer etapa da vida. Se a gente estiver ganhando R$1.000 por mês, se a gente estiver ganhando R$5.000 por mês, se a gente estiver ganhando R$50.000 por mês, R$100.000 por mês, a gente precisa ter essa organização. Isso nunca vai parar. E é difícil, gente, é claro que é difícil. Mas é difícil para você e é difícil para todo mundo, né? Então é difícil desde a pessoa que ganha R$1.000 por mês até para a pessoa que ganha seus R$20.000 por mês. Porque conforme você vai aumentando o teu padrão de vida, você vai também aumentando os teus custos e muitas vezes você também não quer diminuir. E é difícil você ter que olhar a sua fatura do cartão de crédito e cortar aquele iFood da semana, né? Assim como é difícil para quem tem pouca renda. E para quem tem pouca renda, a gente precisa sempre pensar na especialização, de como gerar novas fontes de renda para que você vá construindo isso para o teu futuro. A gente sabe que hoje as coisas estão muito caras, né? Principalmente supermercado, né? Tu vai no supermercado, muitas vezes tu deixa metade do teu salário no supermercado. Mas, gente, a gente precisa fazer pesquisa de preço, a gente precisa criar esse hábito. Vou dar um exemplo até meu, gente. Quando eu era novinha, eu casei bem nova, né? Eu e meu marido, a gente ganhava muito pouco. Na época, a gente cada um ganhava um salário mínimo. Gente, e a gente conseguia pagar nosso carro, a gente conseguia pagar a nossa moto na época, a gente conseguia ter uma gestão eficiente do nosso dinheiro, mesmo ganhando muito pouco. E isso prova que não é o quanto você ganha, mas sim o como você organiza e administra esse teu dinheiro, né? E pra gente começar essa independência financeira, a gente precisa começar do começo. A gente tem que ter na base ali, né? A gente tem que ter saber ter essa visão clara do quanto você ganha e quanto você gasta, para você saber em que situação financeira você está e saber se você precisa gerar uma nova renda ou se às vezes é só apertar um pouquinho, né, ali os custos da tua casa, que você vai conseguir aí fazer sobrar dinheiro para investir. Porque a gente está numa idade, gente, eu ainda me coloco nisso, né? A gente está numa idade produtiva, né? A gente ali entre 18, 20 anos até 50, 60 anos, a gente está numa idade produtiva. Então a gente precisa acelerar essa construção dessa nossa independência financeira, principalmente dessa reserva de emergência, para que a gente tenha um conforto maior lá na frente, né? Para que a gente consiga, lá quando a gente chegar na idade que a gente quer se aposentar, a gente conseguir ter um pouco mais de liberdade financeira. A gente consiga fazer uma viagem que a gente queira, comprar um carro que a gente queira, colocar o nosso filho numa escola que a gente queira. Isso tudo é liberdade financeira. Pode ser que para você a liberdade financeira seja viajar para Dubai. Pode ser que para você a liberdade financeira seja pagar as suas contas em dia. Pode ser que para você a liberdade financeira seja viajar uma vez por mês ou uma vez por ano. Então, quem sabe da liberdade financeira é você. E aí volta no que a gente sempre fala, coloque nome no seu dinheiro. Né? Você só vai saber o porquê você está fazendo aquela puxadinha de freio ali, né? Nos teus gastos, ou acelerar no que você vai ter de renda extra se você tiver nome para o seu dinheiro. E ontem a gente começou aqui um passo a passo nos stories, falando um pouquinho sobre como você faz essa organização financeira. Então, a partir de ontem, hoje e até domingo, a gente vai ter um passo a passo de como você faz essa organização financeira. A gente vai deixar também nos destaques, para que vocês voltem ali, quem não viu ontem nos stories, consiga voltar no destaque e consiga ver ali o passo a passo de como
começar essa organização e essa liberdade financeira dia a dia. Então todo dia a gente vai passar uma dica para vocês. A gente vai pedir que vocês marquem a gente, façam ali o passo do dia, né? Marquem a gente para que a gente consiga repostar vocês e consiga ver e dar dicas também do que vocês têm de dificuldade. Então a caixinha sempre vai estar aqui depois da nossa live na terça-feira, mas sigam esses passos que a gente está colocando ali, porque é o básico, né? É o que a gente sempre fala, a gente sempre passa o básico para que vocês comecem do início mesmo, né? E não atropelem as coisas, porque quando as coisas começam a ficar muito difíceis, é normal que a gente se retraia. É normal que a gente não queira mais fazer, porque fica desconfortável mesmo, né? É como quando a gente tá com o sapato apertado, né? Se o sapato tá apertando, a gente geralmente tira aquele sapato e não usa mais, né? E o que a gente quer é que vocês continuem usando esse sapato todo dia e consigam fazer com que isso fique mais fluido e mais gostoso de fazer no dia a dia de vocês também. E voltando pra dieta, né, que a Andressa sempre comenta aqui, no começo é difícil, no começo é ruim você pesar os alimentos, no começo nas finanças também vai ser ruim você anotar tudo que você gasta, porque acaba se tornando desconfortável. Você começa a colocar a mão na consciência e você começa a pensar: gente, eu não precisava gastar isso. Eu falo por mim, tá, gente? Eu não precisava gastar isso. Mas quando você começa a organizar a tua renda, você começa a ter uma visão mais clara de onde o teu dinheiro está indo e você consegue começar essa organização financeira para que você ou construa a tua reserva de emergência ou você já comece aí a construir a tua renda passiva pro teu futuro, né, gente? Porque a gente sabe que a gente também não vai se aposentar, né? A gente não pode depender da Previdência Pública. E mesmo que a gente dependa da Previdência Pública, a Previdência Pública, o salário mínimo hoje em dia, cada vez mais o custo das coisas vão ficando mais alto e o salário não supre. Então a gente precisa pensar no nosso futuro, né? O brasileiro tem muito essa questão de vamos viver o hoje, né? Só se vive o hoje, amanhã eu posso não estar vivo. Mas, gente, o amanhã vai chegar. E quando o amanhã chegar, a gente precisa estar preparado. Então, a gente precisa aproveitar da nossa capacidade produtiva que a gente tem, né? O nosso tempo de produtividade ele é curto, gente. Até os teus 18 anos ali, 19 anos, 20, hoje em dia até mais, né? Tu acaba vivendo aí com os teus pais, sendo sustentado pelos teus pais. Você começa a gerar renda de verdade ali a partir dos 22, 23, porque você vai começar num estágio, você vai começar ganhando menos, né? E a tua capacidade produtiva, ela vai até ali os teus 55, 60 anos, né? Que é o prazo geralmente que as pessoas trabalham. E depois disso, a expectativa de vida, ela tá ali em 80 anos, né? 80 e poucos anos. Gente, então o tempo de capacidade produtiva da nossa vida, ele é muito curto, né? A gente tem muito mais tempo vivendo uma independência financeira a partir dos nossos pais e depois a gente precisa viver uma independência financeira a partir do que a gente produziu, né? Então a gente precisa aproveitar esse tempo da nossa capacidade produtiva para a gente colocar energia e já começar a construir aí essas fontes de renda passiva. Obviamente que tu não vai apertar tudo que você também precisa viver, mas você também pode parar e pensar um pouquinho no teu futuro. E fazer escolhas inteligentes, né, gente? A gente fala muito isso aqui. Essa coisa de só se vive uma vez, eu mereço, né? São muitas crenças que a gente tem na nossa cabeça que acabam levando a gente para um fracasso financeiro, né? Na semana que vem a gente vai trazer um tema super legal aqui sobre saúde mental, saúde financeira, né? A ligação entre saúde mental e saúde financeira. A gente está entrando aqui no Setembro Amarelo, né? Para quem não sabe, o Setembro Amarelo fala muito sobre suicídio, né? E o índice de suicídio através da falta de saúde financeira mesmo. O financeiro afeta muito o psicológico das pessoas. Então, a gente vai deixar uma caixinha aqui para vocês, né? Pra gente falar um pouquinho sobre essa liberdade financeira e também sobre essa saúde mental, né? Através da saúde financeira. Então interajam com a gente, falem pra gente aí qual é a dificuldade que vocês têm ou qual a dificuldade que vocês estão passando por aqui. A gente nunca expõe o nome de ninguém, né? A gente nunca expõe aqui, a não ser que a pessoa autorize ou queira, né? Que a gente fale aqui. Mas tragam os cases de vocês, porque a gente traz aí algumas dicas que façam sentido no dia a dia de vocês. Então a gente tá aqui já com 15 minutos de live. Passa voando, né, gente? Voando. A gente fala também, né? A gente tem que segurar. Mas resumindo, gente, independência financeira depende do qual objetivo você tem, né? Então para pensar um pouquinho nas escolhas que você tá tendo no teu dia a dia,
para pensar um pouquinho no que você quer de futuro para você, né? O tempo vai passar, o futuro vai chegar, né? A gente sabe aí que existem várias dificuldades que a gente enfrenta ao longo da nossa vida, mas o tempo que a gente tem produtivo é muito curto e a gente precisa acelerar o processo de renda para que a gente não fique refém de um INSS ou então refém de outras pessoas no nosso futuro, né? Então tome autoridade aí da sua vida financeira, tome responsabilidade sobre o seu dinheiro, porque o destino do seu dinheiro, o destino do seu futuro está nas suas mãos. E a gente vai deixar uma caixinha aqui para vocês responderem pra gente o que é liberdade financeira para vocês. Tá? Então deixem esses comentários aqui pra gente e sigam os passos. Daqui a pouquinho a gente já vai postar o próximo passo. Para quem não seguiu ontem, primeiro registrar ali os teus gastos e hoje a gente vai dar mais um passo para vocês, tá? Então eu quero ver vocês marcando a gente. Qualquer coisa tá ali no destaque também, a gente vai acompanhando com vocês, tá? Gente, beijo. Ótima terça-feira aí para vocês. Tchau, tchau.